Bom, fala galera, tudo bem com vocês? Eu sei que, talvez esse vídeo vai ser um pouquinho polêmico, mas eu aconselho você ficar até o final e assistir. E já aproveitando, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva por favor, nos dê essa ajuda, custa R$ 0, não custa nada, 0,800, você nos ajudar aí. Se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e curtir esse vídeo, tá bom? Ativar o sininho, toda semana a gente tá com vídeos novos. Essa é uma série que está se iniciando hoje, tá? Intitulada, eu anotei aqui para mim não me perder, Os Perigos das Falsas Doutrinas. A gente vai falar um pouquinho sobre falsas doutrinas, tá? E como eu falei para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? E você quiser me conhecer um pouco mais nas redes sociais, você que ainda não me segue, lá na seção sobre, aqui no YouTube, tá lá o link das minhas redes sociais. Você pode estar me seguindo lá nas redes sociais, tá bom? Beleza? Vamos pro vídeo. Galera, falando um pouquinho aqui sobre as falsas doutrinas, esse vídeo eu vou tratar um pouquinho sobre o liberalismo, que você já viu aí no título, né, e na thumbnail dele, sobre a legalidade e o liberalismo. O que são essas falsas doutrinas? Desde os tempos bíblicos eu falo da igreja primitiva, haviam homens, tá, entre aspas, pregadores, supostos, entre aspas, pregadores, que eles colocavam doutrinas que não estavam absolutamente não estavam alinhadas com as doutrinas apostólicas, né? E o que essas doutrinas elas nos dizem? Que são doutrinas que elas ferem, né, a sã doutrina, que é a doutrina de fato cristã, a doutrina expressa na Bíblia, aquilo que de fato é inspirado por Deus. Doutrinas essas que foram amplamente divulgadas, que têm sua origem na filosofia grega, que têm sua origem no paganismo e que vão ser amplamente divulgadas na igreja primitiva. E que se a gente for fazer um paralelo com os nossos dias de hoje, é comum você ver dentro das próprias igrejas evangélicas, católicas e dentro do próprio cristianismo como um todo, pessoas que ainda têm essas doutrinas a seguir, tá? E o que eu quero deixar bem claro antes de começar esse vídeo, você tem total direito de seguir essas doutrinas, você tem total direito de seguir essas religiões que seguem essas doutrinas, mas não misture isso com o cristianismo, tá bom? Não fique com essa, eu tô um pé na igreja, eu tô um pé na outra religião. Não, por favor, siga apenas uma religião. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Se você escolher servir a religião que segue essas doutrinas que eu vou falar aqui, siga essas doutrinas, mas não siga o cristianismo. E vice-versa, se você é cristão, não se meta com essas doutrinas, tá bom? Independente de tudo, respeito por você que segue tais doutrinas, tais correntes de pensamento, tá? Eu respeito muito, mas eu peço de verdade que você não se intitule cristão se você segue alguma dessas doutrinas que eu vou falar aqui ao longo desses 3 vídeos, tá? Desses 3 ou 4 vídeos, não sei se vai chegar até o quarto, provavelmente não, mas se chegar eu vou estar lançando mais algum, tá bom? Mas o importante é que, se você segue alguma dessas doutrinas, não se intitule cristão, por favor. E se você se intitula cristão, não siga essas doutrinas, tá bom? Embora nós cristãos devemos respeitar, ok? Não devemos atacar, não devemos chegar a ponto de atacar, que eu falo fisicamente mesmo, as pessoas que seguem, não. Mas nós devemos combater como cristãos, combater por meio da Bíblia, tá? Combater com a nossa espada e combater pregando o evangelho de Cristo acima de tudo, beleza? A primeira doutrina, como eu falei para você, que nós vamos falar é o liberalismo. Você pode abrir comigo, você que está me acompanhando aí, Romanos 5:25, tá? São 2 textos, primeiramente em Romanos 1:25 e o outro texto é Romanos 2:13. São os 2 textos que nós vamos ler aqui para exemplificar um pouco. Romanos 1:25 diz o seguinte lá em Romanos 1:25, para a gente entender um pouquinho, né? Diz assim: porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. E Romanos 2:13, né, vai nos dizer o seguinte, tá? Romanos 2:13, pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei que são considerados justos, mas os que obedecem essa lei são declarados justos. Ou seja, nesses 2 textos, para exemplificar, Paulo está dizendo que muitas das pessoas, elas estão adorando a criação ao invés de adorar o Criador da criação, ao invés de adorar o Criador. Elas estão adorando ídolos, estão adorando objetos, outras pessoas, mas não estão adorando o Criador. Esse primeiro vídeo eu não quero trazer exatamente sobre esse ponto, mas eu falo da legalidade, que em alguns pontos, né, o que é a legalidade para você entender?
Isso aqui é só um texto base para você exemplificar esses dois textos, né? Que são pessoas que estão trocando a verdade de Deus por mentiras. E todas essas doutrinas que eu vou falar aqui para nós cristãos, vale salientar isso, vale deixar bem claro para nós cristãos. Para você que é cristão, que não é cristão, pode ser uma verdade para você. Mas para nós cristãos são mentiras, são doutrinas erradas, antibíblicas e até demoníacas para nós cristãos. E nós que seguimos a verdade de Cristo, que seguimos a cruz de Jesus, nós entendemos que essas doutrinas são falsas, tá? E devem, em nosso meio cristão, serem combatidas, ok? O que são essas doutrinas? Essa legalidade. Liberalismo. O liberalismo nada mais é que você acreditar que tudo é permitido, tudo é liberado. Ou seja, a partir do momento que eu digo que tudo é permitido, tudo é liberado, eu estou contrariando pontos da Bíblia que dizem que eu devo ter algo a seguir, que tem coisas que eu não posso fazer, que há coisas que para mim não são lícitas ou que vão me fazer mal. A Bíblia, em vários pontos no Antigo e no Novo Testamento, ela vai exemplificar e especificar que muitas coisas ali são contrárias às leis de Deus. E o que é, você está careca de saber também, que o pecado é aquilo que desagrada a Deus, certo? E tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que desagrada a Deus, né, é pecado contra Deus. E Deus, ele castiga se a gente não se arrepender disso. Ele castiga assim se não houver arrependimento da nossa parte. Então, o que acontece? Entendendo de Deus, né, entendendo no Senhor que esse liberalismo é pecado, o que eu devo fazer? Eu devo seguir as leis de Deus. Não importa se o mundo vai dizer uma coisa, se a sociedade vai dizer uma coisa, mas eu como cristão, importa, como diz Jesus e dizia Paulo, me importa antes seguir a Deus do que aos homens. Importante seguir as leis de Deus, não seguir as tradições humanas. O liberalismo, ele vai se apresentar em duas faces dentro da igreja. Uma é o relativismo, que é uma coisa importante da gente falar. O relativismo está atrelado ao liberalismo. Por quê? O que é o relativismo? É você achar que não tem nada a ver. Não, é pragmático. Não, eu posso fazer porque é lícito fazer, porque na sociedade todo mundo faz e eu não vou ficar de fora de fazer e não tem base. Quer um exemplo? A gente tem a questão da bebida alcoólica, a gente tem a questão do consumo de drogas. Ah, mas porque a sociedade não tem nada a ver. A questão do aborto, que são para nós cristãos temas que devem nem ser discutidos, é taxativo, é dogmático, proibido. Para nós cristãos, a gente tem que entender, é proibido. Mas para o mundo em geral é lícito, é algo permitido, é algo até romantizado muitas vezes. Então, nós que somos cristãos temos que entender o seguinte, que isso é legalidade, isso é liberalismo. É quando há uma certa permissão, mas que para nós é errado. Para nós cristãos vai continuar sendo errado. A gente discute muito sobre esses temas e para nós cristãos devemos entender que não é porque a sociedade aprova, não é porque o mundo aprova, não é porque outras pessoas estão praticando em massa que nós que somos chamados por Cristo, como Paulo diz, a viver de boa consciência, a viver de boa fé, iremos praticar tais atos. Não é. Por exemplo, a mentira. A gente está numa sociedade em que é romantizado a mentira, o adultério, as músicas. Eu ouço algumas músicas andando nas ruas, passando por algumas ruas, as pessoas costumam ouvir algumas músicas, na internet tem muito, algumas músicas que romantizam o adultério, a ponto de cantores chegarem a dizer que vamos viver a vida como Deus quiser, se você largar essa mulher e a mulher largar esse homem. É romantizado a ponto de eles colocarem até Deus, que Deus não está nesse negócio ali, com certeza não é Deus que está ali, é o diabo que está, porque o adultério não é de Senhor, a traição não vem de Deus, isso é pecado aos olhos do Senhor. A própria Bíblia condena o adultério. E o que acontece? É romantizado em nosso meio, né? Nosso meio que eu falo social. A sociedade romantiza o adultério. E ter mais de uma mulher romantizado é válido. O cara, na rodinha de amigos ali, o cara é pegador porque pegou vários. A menina ali que enganou vários, que eu só fiquei, eu iludi, isso é romantizado. Cara, isso para nós cristãos deve ser repugnável. Porém, a nossa esfera cristã atual tem tolerado isso. A ponto de eu acobertar, quando se acontece dentro das igrejas, ou a ponto de não combater isso em nosso meio. Então não é algo tolerável, é algo que deve ser combatido mesmo. Então a gente tem esse hábito de romantizar essas coisas, sabendo que a nossa fé ela diz que isso é proibido.
Então isso é a legalidade, é o relativismo. E esse relativismo moral, esse relativismo social, ele acontece e ele não deve acontecer no meio cristão. Antes, aquilo que a Bíblia nos ensina é que nós temos que seguir em santidade, como Paulo diz, Jesus não nos chamou para a imundícia, para a impureza, mas para a santificação. Essa santificação é me afastar do mundo, como eu já falei em outros temas aqui? Não quer dizer que eu vou me afastar do mundo, mas quer dizer que aonde eu estiver, eu vou ser diferente daquela cultura, daquele contexto, como Jesus foi em seu meio. Jesus estava no meio em que os principais eram os fariseus, em que não era lícito curar nos sábados. Jesus estava em um meio onde não era lícito fazer certas coisas. E Jesus quebra essas tradições. Jesus faz a diferença. E eu, como chamado filho de Deus, a imagem de Cristo, um imitador de Cristo, eu devo fazer o mesmo. Tá? Jesus em seu tempo, haviam leis sobre lavar as mãos, Jesus quebrou. Haviam leis sobre o sábado, Jesus quebrou. Então, Jesus ele vem, lei que eu falo aqui do sábado dos meus amigos, tá? Que são sabadistas, não estou falando da lei do sábado espiritual, mas a lei do sábado físico mesmo, que o judeu dizia que não podia curar no sábado, não podia comer no sábado, não podia ajudar as pessoas ou falar com alguém nos sábados, eram as leis morais do sábado da época, tá bom? A você que é de igrejas que guardam sábado, fique bem claro isso, por favor. E era aquele sábado físico mesmo, não o sábado espiritual de Deus, né? Mas aquele sábado físico. Jesus quebra essas tradições, o chamado Corban, que era a tradição dos homens acima das leis de Deus, e a tradição dos homens se passando por lei de Deus, quando na verdade era a tradição humana. E Jesus quebra aquilo. A mesma coisa está acontecendo hoje, a gente está com tradições humanas, relativismo. A gente está romantizando coisas que são normais, entre aspas, aos olhos da sociedade, mas em nosso meio devem ser combatidas, tá? Devem ser aí, mesmo em nosso meio cristão, não devemos propagar e devemos entender que isso deve ser cortado da nossa vida como cristãos, tá? Esse relativismo, ele nos faz entender que não há coexistência entre o que o mundo, né, as pessoas naturalizam com aquilo que nós cristãos seguimos. Ou seja, são as verdades expostas do Evangelho. Nós devemos seguir a quem? Ao Evangelho, as verdades do Evangelho, as doutrinas da Bíblia Sagrada, aquilo que está no contexto bíblico. Nós não devemos seguir aquilo que é taxado pelo mundo, tá? Não é porque o mundo romantiza, porque é praticado em massa, que você vai, literalmente, como a gente fala aqui no Brasil, ser Maria vai com as outras. Eu gosto de uma frase que eu ouvi de um pastor em 2016, num culto na escola. Eu estava no ensino médio, em um culto de escola, um culto que teve lá do grupo de evangelismo da escola. O pastor diz assim, não seja Maria vai com as outras, porque Maria não foi com as outras, ela foi com Jesus. E essa frase eu digo a você, não seja Maria vai com as outras, porque nem Maria não foi com as outras, Maria foi com Jesus, Maria seguiu a Jesus. As Marias, a Maria mãe de Jesus e a Maria de Magdala, Maria Madalena, elas seguiram a Jesus, tá? As Marias da Bíblia, elas não foram, né, com as outras, elas seguiram a Cristo. Então, não seja esse tipo de pessoa que vai na onda, porque todo mundo está fazendo. Não, isso é relativismo, cara. Não seja relativista. Não acho que porque algo é normal no mundo que vai ser tolerado ou permitido dentro da igreja, tá bom? Por favor. Não podem se viver, né? O reino de Deus, essa legalidade, ela não pode ser vivida dentro do reino de Deus. Não é porque você está no reino, a galera fala muito sobre, mas eu estou namorando e aí eu faço algumas coisas aqui e tal. Cara, se a Bíblia diz que é pecado e ponto, acabou, não importa a tua opinião, tá? Se a Bíblia diz que é pecado, não tem, mas depende, mas a interpretação não é essa, cara, esquece. É a opinião das Escrituras, você não deve seguir isso. Você, como cristão, tem que seguir as Escrituras. Como eu falei no começo do vídeo, se você não é cristão, beleza, vá fazer isso, faça. Você tem todo o direito, é um direito seu de fazer o que você quiser, é uma escolha sua. Mas lembre-se daquilo que a Bíblia diz, Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem faz vai lhe trazer consequências, e ele vai colher as consequências daquilo que ele semeou, tá bom? Então se você quiser semear esse pecado, beleza, você é livre para fazer isso. Mas você vai colher consequências sobre isso, tá bom? Isso está pré-avisado nas Escrituras. Agora, você cristão, não faça essas coisas, não faça essas práticas. Depois você vai pesquisando aí essas práticas. Algumas que eu citei aqui no vídeo são exemplos, mas há muitas outras que são relativizadas, tá? E também a questão do contra-relativismo. Não é porque coisas, por exemplo, eu gosto de jogar bola, mas jogar bola é pecado? Não, não é. Você comer, se divertir? Não é. Isso é bíblico. Você se alegrar com seus irmãos é bíblico, tá? Claro que a Bíblia não vai dizer que você vai praticar um esporte. A Bíblia vai dizer o seguinte, se alegre com seus irmãos, se alegrem uns com os outros. Isso é bíblico. Se você está jogando uma bola e está se alegrando, é bíblico. Se você está comendo uma pizza com seus amigos, é bíblico. Ok. Mas coisas que ferem, né,
a nossa moral cristã, a nossa ética cristã e coisas que ferem a nossa vida com Deus e coisas que estão totalmente distantes da caminhada com Deus devem ser evitadas e sim, são pecado para nós, tá bom? Não devemos ter esse relativismo, beleza? E a você que assistiu até aqui, muito obrigado. Como eu falei, me siga nas redes sociais, tá bom? Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo.